Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente no programa Pontuando com um outro título. Mais uma vez eu estou no portal Outras Palavras e dessa vez com uma missiva aqui, uma reportagem que foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2025 por Guilherme Embaçaí. Eu creio que é assim que deu o nome dele. E o título é o seguinte: Big Techs, : o necessário contra-ataque da sociedade. Vamos ler. É um título rápido. Desculpa, é uma reportagem, é uma matéria rápida, mas ela está associada a um outro pontuando que nós fizemos, falando sobre a questão da capacidade, das empresas, das 5 grandes empresas, as Big Techs, de nos envolver, e de praticar o que alguns autores estão chamando de tecno-feudalismo. E existem várias outras reportagens minhas aqui, falando sobre inteligência artificial, falando sobre chatbots, falando sobre as Big Techs. E bom, então vamos voltar vamos ao texto e você vai entender, baseado lá no que nós lemos a respeito da inteligência artificial, das Big Techs, do tecnofeudalismo, etc. Você vai entender o que significa esse contra-ataque. Então vamos lá. Mudanças no Meta, que eliminou a checagem, dão mais poder à ultradireita, é claro. Então essa matéria aqui é uma matéria que está falando de articulações políticas, Eu, em geral, não gosto de falar entrar na polarização e falar de questões de direita e esquerda, progressista, direita, ultra-esquerda, esquerda, socialismo, comunismo. Eu não gosto de entrar nessas coisas, porque essas coisas são discussões teóricas, É óbvio que eu tenho meu modo de pensar, e não sei se é interessante ou importante que eu relate aqui. As pessoas já devem ter observado que eu sou do campo progressista. Mas quanto a ser direita e esquerda, essas coisas, se especificamente de movimentos A, B, C, D ou E, eu evito me deixar contaminar ou me deixar seduzir por falar em favor de A, B ou C, exatamente para que a minha conduta seja uma conduta de apresentação de fatos, e não que a minha opinião não influencie, que eu privilegie atos A, B ou C. Mas a leitura do tecnofeudalismo mostrou uma constatação de fatos em que as grandes empresas realmente se situaram no mundo de uma forma em que eles têm de ter uma quantidade de poder, que isso favorece a 5 ou mais bilionários, que já estão quase chegando a trilionários, em detrimento de toda a humanidade, envolvendo as populações, envolvendo os governos, envolvendo as pessoas de uma maneira geral. Acaba que isso redunda numa atitude política, porque há uma manobra muito mais facilitada pelo esse acesso, pela essa capacidade, por essa grandiosidade que o sistema é, a ponto de eles terem um território digital onde nós todos militamos, inclusive os próprios governos, as próprias instituições, etc. Muito bem. Então, quando ele fala aqui de ultradireita, é que parece que os aspectos programáticos, as ideologias do pessoal mais à direita, que ao invés de um capitalismo de bem-estar social, ao invés de um capitalismo que evolua mais para uma social-democracia, ele fez o direcionamento inverso e está acumulando cada vez mais poder e com isso cada vez mais riqueza. Então, o fato do Meta não estar fazendo checagem com relação
a determinadas posts que tem lá, que são inverídicos, que são comprovadamente campanha de ódio, que é uma coisa assim extremamente praticada por esses grupos de ultradireita, faz com que o Meta faça uma continência a esses movimentos ultradireitistas do capitalismo, do neoliberalismo mundial, né? Quer dizer, um acirramento das questões capitalistas num sentido mais para trás, vamos dizer assim, no tempo, ajudando que a acumulação seja muito maior. O campo progressista, porém, ele assiste passivamente às fábricas de fake news das corporações. Claro que eu não vou dizer que o campo da esquerda também eventualmente não enalteça dados que não são dados a priori, principais com relação a determinadas coisas. Existe sensacionalismo também em portais de esquerda e tudo, mas a esquerda ela não segue uma cartilha de enfrentamento conforme a ultradireita tem feito, tem sido fato. E o fato das Big Techs estarem abrindo espaço para isso sem questionamento, não só necessita de regulamentação, como a gente percebe que isso de repente parece que essas campanhas de ódio dão dinheiro, elas dão visibilidade, elas dão tráfego, dão trânsito. E onde você conquista mais pessoas é onde você tem mentes mais apagadas, mentes mais sugestionáveis, pessoas com um maior coeficiente de idiotia, de estupidez e de ignorância. Não quer dizer que todos que acreditam que estejam nessa bolha sejam necessariamente pessoas ignorantes. Às vezes a pessoa se deixa levar, mas pelas quantidades e maioria de pessoas que estão ali agregadas àquilo, defendendo aquelas teses sem pensar, você observa que não são só as pessoas que estão iludidas, ou as pessoas que têm algumas crenças limitantes, ou aquelas pessoas que sejam uma pessoa que tem consciência e capacidade e competência, mas que se deixou levar por um fato, eventos ou se iludiu. Mas a maioria realmente são pessoas facilmente sugestionáveis, ou pessoas que têm um grau de ignorância a respeito das coisas, né, sem xingá-los, alguns de verdadeira idiotia, né, outros até de questão de caráter. Quer dizer, graça ali uma quantidade de pessoas dos mais evoluídos até os muito mais rasteiros das mentalidades. O setor progressista, em geral, ele é mais argumentativo, ele raciocina mais com relação às questões de coletividade. Então, alegar ignorância, idiotia e mau caratismo é mais difícil quando você está falando. Agora, é claro que um político pode estar ali dentro defendendo tese e está fazendo isso só para ganhar voto, mas aí nas atitudes dele ele vai ter ações que são deletérias. Então, tendo ações deletérias, a gente já não vai situá-lo no campo progressista. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: imaginar que uma pessoa é progressista contra uma direita ou uma outra direita, ou até não perfazendo necessariamente o ideário de uma esquerda, mas assim com mentalidade de resolver problemas da cidadania, problemas das coletividades, problemas das pessoas mais carentes, ou resolver problemas de tecnologia sem passar por cima das pessoas. Quer dizer, esse tipo de pessoa tem uma mentalidade de formação de caráter mais adequada. Então, o progressismo não é só uma corrente, ele é uma mentalidade. Assim como a outra direita também é uma mentalidade. A mentalidade do fascista, por exemplo, é uma mentalidade. Então, nesse aspecto, a gente poderia contrapor as duas coisas, mas é difícil ficar fazendo bolhas à direita ou à esquerda. Por isso que eu acho que a palavra progressista ela foge um pouco dessas questões assim. Porque, por exemplo, no passado você tinha alguns políticos que eram de direita, conservadores, mas eles eram progressistas no sentido de serem desenvolvimentistas. Então você não podia dizer que eles eram esquerda. Eles não eram esquerda porque eles não tinham a mentalidade da esquerda, mas quando se tratava de evoluir o país, de melhorar a situação das classes, ainda que mantendo as classes, e levar desenvolvimento ao país, e que o país crescesse, que as pessoas tivessem mais acesso a conforto, lazer, a trabalhos de melhor qualidade, esse cara era um cara de direita, mas que tinha mente de progresso, né? Então, a situação do progressista não é necessariamente de esquerda, é pessoas que pensam na coletividade. Claro que eu acho que você sendo progressista de esquerda, no meu modo de pensar, a gente estaria um pouco mais próximo das coletividades
das igualdades, ou retirando as desigualdades sociais, cuidando da saúde, cuidando da educação, cuidando dos mais velhos, cuidando dos deficientes, abrindo espaço para a participação de todos. E isso é visto como ideário da esquerda. Então, o progressismo nesse sentido, para mim, não apenas de progresso, mas progresso científico, progresso econômico, mas também de eliminar as desigualdades e as necessidades básicas de pessoas que sofrem e fazer inclusão social. Eu acho que esse ideário é o ideário que eu sinto mais conforto de conviver com essas ideias. Bom, dito esse preâmbulo tão grande que eu quis dizer, eu quis relativizar a questão de campo progressista, eu vou reler o que eu disse. Mudanças na meta, que eliminou a checagem, dão mais poder à direita e, é claro, campo progressista, olha bem, o campo progressista ele reúne todas as pessoas que eu disse aqui, a mentalidade do progresso. Porém, assiste passivamente às fábricas de fake news das corporações de qualquer lado e mobilizar a sociedade, criar mecanismos de resposta rápidas aos ataques são cruciais e eu acho que já é tempo da gente se posicionar socialmente com relação a essas coisas, até porque o poder de fogo desse pessoal é muito grande e as coisas são muito rápidas ultimamente. Vamos ao texto do Guilherme Embaçaí, propriamente dito. Imagine que um campeonato de futebol decide acabar com a arbitragem e deixar que os próprios jogadores decidam se houver falta ou não. Quem garantiria que o jogo seria justo? Que os times mais organizados e violentos não tomariam conta da partida? Essa é uma situação que o Meta, dona da Facebook, Instagram e Thread, está criando ao acabar com a verificação de fatos e substituí-la por um sistema de notas de comunidade, entre aspas. Agora, qualquer grupo pode decidir o que é verdade ou mentira, transformando a plataforma num campo aberto para manipulação e desinformação. Se você faz um post lá, escreve uma besteira astronômica, ele teria, se ele estivesse fazendo o rastreio que fazia antes para observar o que é fake news, ele estaria nesse momento checando esse post e retirando o post do ar por ser absoluta inverdade. Se ele resolve aquilo ali dá muita visualização e dá muito engajamento e aquela página ali fica extremamente visível e você vende tudo quanto é tipo de produto porque a página ficou visível, essa nota de comunidade ela só vai sair se for importante e necessário para eles. Ora, essa exceção à regra em direção ao lucro, esquecendo da questão ética de que aquilo ali é uma mentira, ou possivelmente uma mentira, é uma deformação, né? E então qualquer grupo pode decidir o que é verdade ou mentira baseado nas suas necessidades, nos seus ganhos. É uma coisa antiética. Então, voltando ao texto. Antes, a Meta contava com agências especializadas para verificar informações e sinalizar conteúdos enganosos, inclusive porque ela foi processada na época da Cambridge Analytica. O Zuckerberg prestou depoimentos ao Senado americano e o sistema judicial obrigou que ele fizesse isso e tal, e hoje ele está abandonando essa postura. Ele fez essa postura porque ele foi condenado a fazê-la, né? Porque ele poderia perder o espaço judicialmente. Agora ele se liberta disso porque ele encontrou um campo em que as outras Big Techs estão agindo dessa forma também, e alguns acontecimentos desses últimos dias aí do mês de janeiro para fevereiro habilitaram com que ele entrasse para esse campo aí, partisse para o ataque e dissesse que não vai mais fazer essa verificação. Bom, então isso será decidido por enquete entre os usuários, diz ele. Então, antes o Meta contava com agências especializadas para verificar informações e sinalizar conteúdos enganosos. Isso agora será decidido por enquetes entre usuários, notas, né, conforme foi dito aí. Mas a internet não é um espaço neutro. Quem impede que os grupos organizados manipulem votos para espalhar fake news e deslegitimar informações corretas? Quem que faz isso, né? Quem que impede? Ao entregar o controle da moderação de conteúdo para usuários anônimos, a Meta cria um ambiente propício para a manipulação da verdade. Nós sabemos que grupos organizados podem facilmente mobilizar um grande número de pessoas para influenciar enquetes e marcar como falsas informações que não lhes convêm,
enquanto que venham a impulsionar narrativas enganosas que atendam aos seus interesses. Quer dizer, vai ser fácil manipular isso aí, inclusive com robôs, não necessariamente com pessoas ou grupos de pessoas. Aliás, quem nunca viu uma hashtag subir depois de uma mobilização digital bem feita? Né? A desinformação antes combatida por verificadores independentes e especialistas agora se torna uma questão de popularidade. Se um grupo grande o suficiente decide que uma mentira deve ser vista como verdade, nada impedirá que essa narrativa seja promovida amplamente na plataforma. Além disso, essa mudança cria um incentivo perverso para que usuários com interesses obscuros formem redes de influência dentro da plataforma. Contas automatizadas, conhecidas como bots, e grupos fechados podem se coordenar para impulsionar determinadas narrativas, deixando o usuário comum em uma posição vulnerável. Sem ferramentas eficazes para diferenciar o que é informação e verificar daquilo que é uma manipulação. Isso não apenas enfraquece a confiança no ambiente digital, mas também coloca em risco a própria noção de realidade compartilhada dentro da sociedade e, em alguns casos, até a própria vida das pessoas, porque tem informações ali que são altamente deletérias. No fim das contas, essa mudança da meta pode acabar institucionalizando o caos informacional. A ideia de que a verdade pode ser decidida por votação entre usuários é perigosa, pois desconsidera a importância de critérios técnicos e científicos na validação de informações. Isso pode ter impactos diretos em diversas áreas, desde a política até a saúde pública, tornando a desinformação ainda mais fácil de combater e criando um cenário de desordem informacional que favorece quem tem mais dinheiro e influência. Vou reler isso aí. Isso pode ter impactos diretos em diversas áreas, desde a política até a saúde pública. Olha bem, não é só uma questão de conteúdo político. Em todas as áreas, da política até a saúde pública, tornando a desinformação ainda mais difícil de combater, porque vão ser feitas N redes em torno daquela desinformação, ela vai virar uma verdade matemática digital, e isso vai criar um cenário de desordem informacional que favorece os mais ricos e favorece quem tem influência, que ele vai ganhar um feudo ali dentro, um território para ele, onde ele vai conseguir o que ele bem entender. Se voltarmos ao futebol, o que acontece quando um time percebe que pode trapacear sem consequências? Olha, ele se organiza, treina estratégias para manipular o jogo e aproveita o máximo a ausência de regras claras. Agora imagine que o outro time, ao perceber essa situação, decida não reagir e continuar no mesmo ritmo, porque afinal de contas ele é republicano. Ora, ser republicano também é reagir. A lição aqui é clara: se o campo democrático não se organizar, as regras do jogo serão definidas por quem vier a deturpar a realidade. Ele está dizendo que nós temos que ter regulamentação, isso tem que partir do povo, porque nós todos consumimos isso, estamos sob a égide dessas manipulações, não que a gente acredite, mas que a gente tem que conviver com pessoas, inclusive às vezes da nossa família, que pode ser atingida por aquilo, né? E pode ter uma evolução na sociedade de determinados fatos e eventos que são absolutamente reais, mas que as pessoas estão convictas que tem que fazer aquilo daquela forma, seja na política, seja na saúde, seja no consumo. Quantas vezes alguém aparece para mim, comigo, e fala assim: eu li na internet que esse produto aqui, se você fizer assim, você se beneficia e tal. Eu falei: cuidado, existem empresas que estão te dando informações, elas são interessadas em que você acredite nos benefícios desse produto, porque elas estão vendendo esse produto, né? Ora, já dizia lá o político antigo aí que elogio a si próprio, ou seja, elogio na própria boca é vitupério, né? Ou seja, você se elogiar, ou você elogiar o produto que você está vendendo é até mais ou menos esperado, né? Você não vai dizer que esse produto é uma porcaria, compra a si mesmo, não, você vai dizer que é bom. Agora, quando esse produto se refere a um consumo que promete milagres e você pode se intoxicar com aquilo, ou você vai gastar dinheiro à toa, né? Eu vou contar um caso aqui, me foi passado até de maneira correta um determinado medicamento,
que não era um medicamento, era um fitoterápico. Quer dizer, era um medicamento, mas era um fitoterápico, não era da medicina alopática, né? Mas também não era da homeopática, era um fitoterápico. Muito bem. E era uma panaceia, ele resolvia todos os problemas de juntas, de articulações, de parará, era muito bom. Eu desconfiei daquele muito bom. Eu costumo ler artigos científicos relativos a determinados medicamentos que são assim, pouco conhecidos ou que não são consagrados na ordem geral dos médicos. Fui ler e tal, aí o artigo diz o seguinte: em questões de articulações, vários artigos, eu não li um só, artigos científicos, foi leitura de internet, escapei dos laboratórios que produziam o produto, que eles só iam falar bem do produto e falar que pesquisas estavam dizendo isso, aquilo, aquilo outro, que eu não sou obrigado a acreditar. Eu fui atrás das pesquisas reais que consegui chegar nelas. Muito bem, primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, quarta leitura. Todas elas disseram o seguinte: não há garantia comprovada de que esse remédio, esse fitoterápico trabalha e recupera as articulações ou dá o estímulo desejado, ou mantém a forma, ou conserva, ou impede que a coisa piore. Não há provas nenhuma disso. Os grupos placebo, duplo cego, parará, não tiveram diferenças seguras entre o placebo e o medicamento para a gente afirmar que ele realmente tem essa ação esperada. Porém, tem um efeito colateral que chama a atenção. O efeito colateral é que uma determinada substância desse complexo ela trabalhava contra a agregação plaquetária. E então você tinha que tomar com cuidado, né? Se você tiver um sangramento na gengiva, se você estiver tomando há muitos dias e tal, se tiver um sangramento na gengiva, você pode ter ali uma coisa que não pare. Se você tiver uma propensão à hemofilia, se você tiver um problema de agregação ou baixa plaqueta, você está sob risco de você ter sangrar, né? E esse sangramento pode ser interno, né? Pode ser uma coisa qualquer, uma veinha lá mais frágil, que de repente isso pode acontecer em qualquer lugar do seu organismo, porque você está com problema de agregação, ele provoca um problema de agregação plaquetárias, e principalmente se você for um cara que tem plaquetas baixas, no caso eu tenho, normalmente tem plaquetas baixas, isso não existe remédio para levantar isso aí, tem que ser na base da alimentação e tal. Falou, eu não vou fazer uso porque o efeito esperado do remédio não é certo de acontecer, mas o efeito não esperado, o efeito a ser evitado, que é o efeito colateral, que é um efeito ruim, vamos dizer assim, esse é esperado e é certo, por causa de um determinado princípio ativo. Então não vou fazer uso. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é que o medicamento, em 30 cápsulas, ele era extremamente caro. Então não dava nem para brincar com aqueles que não tivessem qualquer problema de agregação plaquetária. Eu acho, e todas as pessoas devem tomar cuidado com isso, porque você tem altos e baixos nos seus parâmetros sanguíneos, né? Um dia você pode estar com a plaqueta baixa, um dia você pode ter um problema qualquer interno que evolua para uma fragilidade de uma veia, de uma artéria, de um microvaso, em qualquer lugar do organismo. Se você está tomando uma medicação que te mantém, que rareia aquilo ali e que dificulta a agregação plaquetária, eu acho que você corre risco. Então, eu não aconselharia ninguém a tomar. Não sou médico, fica a cargo dos médicos dizerem e falarem sobre isso. Eu simplesmente não comprei e não tomarei. Não tomei e não tomarei. E, inclusive, fiz ver a pessoa que me indicou aquilo, que eu tinha feito aquela pesquisa e tinha chegado àquela conclusão, que ela tomasse a atitude lá que ela bem entendesse. Muito bem. Então, a gente tem que saber do que está fazendo e tomar informações fidedignas. Na melhor das intenções, alguém te passa uma informação que não é fidedigna, né? Toma isso que faz muito bem, vai pesquisar. Se você não tiver competência para saber, como eu muitas vezes não tenho, para saber exatamente o que aqueles artigos estão falando, você vai atrás de uma consulta com alguém competente naquela área. Qualquer coisa, inclusive fora da medicina. Bom, vamos lá. O Brasil precisa, então, a lição aqui é clara. Se o campo democrático não se organizar, as regras do jogo serão definidas por quem deturpa a realidade, né? Por quem te vende panaceia, para quem te vende milagre, né? Tem um ditado chinês que diz o seguinte: o impossível acontece imediatamente, os milagres demoram um pouco mais.
Então, as coisas não são milagrosas, né? O Brasil precisa de reagir. Em vez de assistir passivamente, nós devemos fortalecer nossas leis, adequá-las, né, para que as plataformas sejam responsabilizadas e, principalmente, para que elas sintam que existe um poder que representa a sociedade, que pode sim determinar limites à sua ação, porque elas não podem estar ali com a liberdade para ganhar dinheiro a toda a prova, antieticamente ou causando prejuízos sociais. Isso é impressionante, a gente tem que raciocinar sobre isso. A mobilização digital, portanto, nunca foi tão importante. Se a desinformação e manipulação das plataformas são estruturadas de maneira coordenada por grupos antidemocráticos, cabe aos setores comprometidos com a realidade fortalecer suas redes de enfrentamento. Quer dizer, nosso povo temos que nos posicionar, porque os políticos só vão mudar e só vão partir para o enfrentamento se eles tiverem uma base social lá atrás, né? Isso significa investir em campanhas de conscientização, criar mecanismos de resposta rápida e desenvolver iniciativas para combate ao avanço da desinformação. A internet pode ser um espaço de disputa, mas também um espaço de resistência, né? Existência é aquilo que for ruim para a sociedade, onde especialistas e comunicadores comprometidos com a democracia podem atuar para garantir que a verdade não seja sufocada por algoritmos enviesados. Mais do que nunca, precisamos contar com especialistas e ativistas do campo democrático para reagir e denunciar diante das tentativas de manipulação da informação. O jogo ainda não acabou e a sociedade precisa entrar em campo. Aliás, o jogo está começando. Em meados dessa década, por exemplo, o poder desses caras é muito grande. Nós permitimos que eles chegassem aí, até porque ninguém estava entendendo perfeitamente o que está acontecendo. Hoje nós já temos capacidade de percepção, né? Então a gente tem que ter reação. Permitir que empresas privadas decidam sozinhas como a informação circula é um risco para a democracia, sem demérito para as empresas privadas quaisquer. Nós estamos falando de meia dúzia de empresas que estão exercendo um poder vertiginoso e esmagador no planeta, ou pelo menos em parte dele. Se não agirmos agora, em breve não será a verdade que vencerá, mas sim quem tiver mais dinheiro e poder manipular o debate em proveito próprio. A verdade não pode ser decidida por uma enquete, e cabe a nós garantir que a disputa democrática exista nas próximas partidas. É importante. Eu estava falando, terminou o texto, eu estava falando sobre a questão dos representantes acossados por nós, né, fazerem leis sob as nossas vistas, pressionados por nós. E essas leis vão deter os poderosos dessas Big Techs, por exemplo. É o que eu estava falando. Muito bem. Em meados do século passado, o Roosevelt foi eleito lá com a ajuda de sindicatos. Vários sindicatos. Os sindicatos eram muito fortes nos Estados Unidos da América no século passado, meados do século passado, ali antes da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O que aconteceu? Ele foi eleito com a ajuda desses caras. E ele estava fazendo um governo muito inteligente, parará. Lá pelas tantas, o pessoal do sindicato chegou para ele, foi dentro do gabinete dele e falou: senhor Roosevelt, o senhor não está fazendo conosco, para nós, aquilo que o senhor prometeu. E é lícito que se faça, que o senhor concordou e tal. Ele falou assim: faça-me fazer. Aí os caras não entenderam. Como assim faça-me fazer? Ele falou assim: se vocês forem para as ruas, falar o meu nome, arguir-me e dizer que eu prometi e que eu não estou cumprindo e que aquilo ali é lícito, a pressão de vocês vai fazer com que eu tome decisões e os outros vão ficar acuados por entender que vocês estão organizados e certos e que esse fato tem que acontecer. Se eu for aos meus pares tentar resolver aquilo apenas com o meu bico, os interesses dos outros vão me vencer. Então, nessa disputa de interesses aí de vocês, eu concordo com ele, disse que concordo com de vocês é realmente justo, mas vocês têm que jogar essa justiça e me cobrar. Quer dizer, cobre de mim. Se você não for atrás, se nós não formos, né, atrás dos nossos representantes, cobradeis, posicionamentos com relação às questões da legalização das ações da internet, das Big Techs, das plataformas de uma maneira geral,
nós não vamos conseguir sair do lugar, porque o lado de lá tem muito dinheiro. Ele consegue prover a internet de bolts, né? Os robozinhos. E tem muita gente que os ajuda, pagas regiamente a peso de ouro. Por quê? Porque eles vão ganhar fortunas. Então, se nós ficarmos aqui com atitudes republicanas e achar que aquilo ali é assim mesmo, que eles têm direito de fazer porque eles são mais fortes e que lá na frente eles vão consertar, que afinal de contas eles não são malzinhos, nós vamos nos dar muito mal. Bom, então esse libelo aqui foi um libelo interessante, né? Nós estamos aqui falando aqui de Big Tech, de debate público, estamos falando de checagem de dados, das fake news, dos movimentos ultradireitistas que se expandiram muito, da meta das redes sociais de uma maneira geral, da manipulação a que elas estão submetidas e não estão regulando, e das regulações das Big Techs, né? Esses são os temas mais importantes. O Guilherme Embassarri é especialista em marketing político e sócio proprietário da Flex AG, ou Flex AG, eu acredito que seja uma coisa nacional, atuando no campo democrático há mais de 15 anos. Gente, agradeço a sua atenção, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Passe ele para frente, até porque ele é um libelo à nossa organização política, né? Política de convivência, política de ação, né? Não necessariamente política partidária, não é isso? E então eu espero que você deixe seu like, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente compartilhando. Assine o nosso canal se você é novo por aqui, porque isso nos ajuda a suprir e melhora o nosso feeling, né? As nossas medalhas, vamos dizer assim, para que nós possamos ser observados pelo YouTube. Ele nos coloca no prelo para ser observado por mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, até o próximo programa Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.